Tudo bem, pessoal? Hoje nós vamos falar sobre ameaças, prisões, exílio e assassinato de jornalistas em países como Cuba, Nicarágua e Brasil. Na América Latina, 2022 foi o ano com o maior número de assassinatos de jornalistas nos últimos 30 anos. 35 casos, a metade dos jornalistas mortos em todo o mundo. Mais 340 jornalistas sofreram ameaças. Na Conferência Latino-Americana de Jornalismo de Investigação, COLPIN, no Rio de Janeiro, na semana passada, exilados de Cuba e da Nicarágua e repórteres em atuação no México e no Brasil relataram em detalhes as ameaças e perseguições que sofreram. Na Nicarágua, 54 emissoras de rádio e televisão foram fechadas e 140 jornalistas atuam no exílio. O jornalista Otávio Henriques afirmou: "Em meu país não há uma separação de poderes. A justiça é uma extensão do executivo. Há um jornalista que está preso por publicar um tweet contra a ditadura." Daniel Ortega foi presidente da Nicarágua de 1979 a 1990. Retornou a assumir o cargo em 2006, sendo reeleito por 3 vezes. Na última eleição, em 2021, houve a prisão de vários dos seus opositores. A relação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva com Ortega foi explorada pelo presidente Jair Bolsonaro na sua fracassada campanha pela reeleição. Hoje no exílio, ele conquistou o 3º lugar no Prêmio Latino-Americano de Jornalismo Investigativo, com a reportagem Negócios de Família, a riqueza dos Ortega, na Nicarágua. O anúncio dos vencedores foi feito na COLPIN. Otávio Henriques relatou mais. Disse ele: "Na Nicarágua não há liberdade para associação. No diário La Prensa, há 8 trabalhadores que foram condenados por imputações falsas. Não há propriamente casos jurídicos. O que existe são fabricações judiciais. Quando me perguntam, por que saíste do país, eu digo, decidimos sair para seguir contando a Nicarágua num lugar seguro. Somos 140 jornalistas no exílio." O jornalista contou os últimos momentos no seu país. Disse ele: "Em junho de 2021, eu trabalhava num meio que foi confiscado. Não estávamos numa redação, mas fazendo jornalismo livre. Havíamos feito uma grande cobertura das eleições. Nunca cogitamos que seríamos presos. E também estávamos trabalhando sobre os negócios da família do presidente. Mandaram 2 policiais em minha casa. Disseram à minha mulher que eu teria que me apresentar imediatamente. Eu publiquei uma coluna falando que não estava mais na Nicarágua. E publicamos a investigação. Saímos do país em 24 de junho. Desde dezembro, estamos na Costa Rica. Iniciamos uma nova vida e seguimos trabalhando." O jornalista José Gallego narrou o que ocorre em Cuba. Disse o jornalista: "Em Cuba temos um totalitarismo, que é diferente de autoritarismo, porque totaliza todas as esferas da vida social. Em Cuba há um único partido político. Não há separação de poderes. Pela via judicial, não há nada que se possa fazer para enfrentar o Estado. Não existem organizações da sociedade civil. Os meios de comunicação só podem ser do Estado." O jornalista detalhou como acontece a perseguição a jornalistas. Disse ele: "Pode ir desde citações policiais, interrogatórios constantes, espionagem eletrônica. O assassinato de reputação é constante nas redes sociais. Há um grupo de servidores que se dedica a atacar os jornalistas, muitas vezes com conteúdos sexuais, com orientações homofóbicas." A jornalista mexicana Adela Navarro afirmou que o principal problema para o exercício da liberdade de expressão no México é o assassinato de jornalistas. Ela disse: "De 36 a 37 jornalistas assassinados no mundo, 1/3 aconteceu no México. 12 jornalistas perderam a vida a mando de assassinos que a justiça mexicana não identifica." Navarro criticou o presidente López Obrador. Disse ela: "Temos um governo muito insensível com a liberdade de expressão como exercício do Estado de Direito. Nesse contexto de impunidade, crescem o narcotráfico e o crime organizado. Agora há também o ataque do presidente da República, que considera os jornalistas de investigação como inimigos. Há também espionagem. Espionaram um jornalista e um defensor de direitos humanos através de sistemas que introduzem nos celulares. O presidente
López Obrador recebeu Lula em março deste ano, para uma reunião de amigos, como disse o mexicano. A jornalista brasileira Juliana Dalpiva, do UOL, fez uma investigação sobre o presidente Jair Bolsonaro e sua família, que começou a ser investigada por um caso de corrupção. Ela relata a conclusão. Quando passamos a investigar mais, vimos que Bolsonaro era o líder da família. Começamos a ter provas diretas de que ele estava envolvido. Em 3 de julho do ano passado, ela procurou Frederico Wassef, advogado da família Bolsonaro, para ter a posição do presidente sobre as reportagens publicadas naquela semana. No dia 9 de julho, ele enviou a seguinte mensagem à jornalista: "Você é comunista? Soldada da esquerda brava? Por que você não vai realizar o seu sonho comunista em Cuba? Por que não muda para a grande China comunista e vai tentar exercer a sua profissão por lá? Faça lá o que você faz aqui no seu trabalho para ver o que o maravilhoso sistema político que você tanto ama faria com você. Lá na China, você desapareceria e não iriam nem encontrar o seu corpo." Em setembro de 2019, Juliana já havia procurado o Wassef para saber se ele concederia uma entrevista para explicar pontos da defesa de Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. O advogado atendeu a chamada do WhatsApp e foi falando. "Você aí dentro desse imenso prédio azul do Globo acha que é a toda poderosa Juliana Dalpiva. Mas quando você sai na rua, você é só mais uma que pode tomar um tiro no meio da cara, porque a violência no Rio é muito grave." A jornalista fez uma denúncia formal à justiça, mas o juiz interpretou que era uma mensagem privada e não foi respeitada a privacidade do advogado. Dalpiva disse que essa decisão é uma ameaça a outros jornalistas no Brasil. Ela afirmou: "Tu não podes publicar a prova de que foi ameaçado. Recorremos ao Tribunal de São Paulo." Procurado pelo blog, o Wassef não respondeu nem fez ameaças. Os dados sobre ameaças e assassinatos de jornalistas na América Latina foram informados ao blog pelo diretor da Fundação pela Liberdade de Imprensa, Jonathan Bock, que participou do debate sobre a perseguição a jornalistas na Copim. Disse ele: "Na América Latina, é geral a violência com os jornalistas. A situação é muito grave em algumas regiões, como nas zonas de fronteira ou nas zonas onde há maior produção de narcotráfico. Os governos querem instalar uma narrativa de que o jornalismo é inimigo interno e que é preciso impor limites e que há de se derrotá-los." Sobre o Brasil, comentou: "Durante os 4 anos de governo, muitos ataques em linha promovidos por Bolsonaro acabaram gerando um ambiente muito agressivo e violento para os jornalistas e para quem fazia críticas ao governo pelas redes sociais." Se você gostou dessa matéria, continue enviando críticas, comentários e principalmente sugestões para os próximos vídeos. Siga o meu conteúdo no Twitter e assine grátis a minha newsletter na Gazeta do Povo. Até mais!